Boa noite. Eu sou o bedel virtual do professor Cláudio e a minha função é substituí-lo em casos de necessidade. O texto que eu irei ler para os senhores será Filosofia e Xamanismo, Reflexões Críticas sobre a Tradição Continental. Começo com uma poesia de Goethe, do Fausto de Mefistófeles. Ora, não há por que nos torturarmos angustiados, pois lá onde faltam conceitos, lá colocamos uma palavra no momento certo. Com palavras se discute com elegância. Com palavras se constrói um sistema. Em palavras pode-se facilmente acreditar. De uma palavra não se pode deixar um J roubar. Vamos lá. As funções do xamã são a de exorcizar os espíritos maus que habitam os corpos enfermos e assegurar a harmonia espiritual dos membros da clã. Em geral, os xamãs têm consciência de que tudo que conhecem são apenas truques, de que a sua magia é ilusória, uma consciência que se perdeu no caso das religiões mais desenvolvidas de nossa civilização. A religião cristã, o religioso cristão, por exemplo, acredita honestamente no valor transcendente de seus rituais. Ora, com o filósofo não ter sido muito diferente. Ele frequentemente age um pouco como ministro religioso e desconfio que por vezes até mesmo como xamã, intimado a promover de maneira mágica a regeneração da cultura e a harmonia espiritual das hordas intelectuais. Nesse ensaio, pretendo investigar as manifestações xamanísticas da filosofia lá onde elas são mais evidentes, ou seja, na assim chamada tradição continental, que reúne pensadores como Kant, Fichte, Hegel, Russell, Heidegger e mesmo Habermas, e que foi importada para a França por Sartre e Merleau-Ponty, tornando-se, através de filósofos como Foucault, Deleuze e Derrida, o sangue e a carne da filosofia francesa contemporânea. Quero introduzir meus comentários, expondo algumas recordações pessoais que remontam da década de 1970. A primeira é do tempo em que, ainda estudante de medicina, pela primeira vez abri o livro de Michel Foucault intitulado As Palavras e as Coisas. Ele começava com uma citação de Borges e continuava em uma linguagem requintadamente literária que me deixou maravilhado. Eu quase nada entendia do que estava lendo, mas já sabia que deveria ser a maior expressão do pensamento francês pós-Sartre e que, por conseguinte, talvez mesmo a maior obra filosófica produzida na segunda metade do século XX. Essas impressões ingênuas do leigo, que podem se dar também a outras pessoas que amam a literatura, mas que nada entendem de filosofia, só foram desfeitas anos mais tarde, quando comecei a perceber que as teses mais relevantemente filosóficas sustentadas por Foucault eram veiculadas em meio a um discurso de grande estilo e sofisticação, mas tinham muito de trivial e simplesmente de equívoco. A tese central de As Palavras e as Coisas é a afirmação anti-humanista da morte do homem. O homem ainda não existia na época clássica, segundo Foucault, entre os séculos XVI e XVIII, pois esta
se caracterizou pelo domínio da razão e da ciência, nela não havendo espaço para a subjetividade humana. O conceito do humano foi inventado pela modernidade, a partir do iluminismo, tornando-se central através de pensadores como Darwin, Hegel, Marx e Freud. Mas, como na atualidade o paradigma epistêmico que permitiu a invenção do humano está desaparecendo, com ele também morre o homem. Não me lembro mais dos detalhes dessa tese, mas de minha inocente pergunta acerca da ausência de roupas do rei. Essa pergunta era: se o homem foi uma mera invenção da modernidade, o que dizer do humanismo greco-latino? O que dizer do humanismo renascentista? Foi Sócrates quem colocou pela primeira vez o homem no centro de sua perspectiva intelectual. E o humanismo parece ter se constituído desde então de exagerações ideológicas, de insights legítimos acerca da natureza humana, que podem ter sido mais ou menos tematizados culturalmente em diferentes períodos da história, mas que continuarão a existir mesmo quando o discurso humanista tiver perdido a sua função ideológica. A época clássica foi apenas um desses períodos em que o discurso humanista voltou a ser latente, após o esgotamento do humanismo renascentista. Também hoje o discurso humanista perde a força ideológica na medida em que a sua substituição por equivalentes mais cientificamente embasados se deixa pressentir como necessária e possível. Claro que essas observações seriam vistas por um Foucaultiano como inadequadas. O rei está vestido, ele diria, apenas que as suas roupas são invisíveis. Ainda quanto a Foucault, quero oferecer um segundo exemplo do tipo autobiográfico. Já desconfiado da importância de Foucault como filósofo, assisti algum tempo mais tarde, em Ipanema, um curso sobre o seu livro História da Sexualidade. História da Sexualidade 1. Embora o texto seja importante como um estudo empírico dos mecanismos culturais de uso e controle da sexualidade, uma tese subliminarmente defendida, vocês desculpem que um bedel tem certas dificuldades, subliminarmente defendida era de que Freud estava errado. Ele pensava que a civilização só seria possível através da limitação, controle e adiamento da satisfação sexual, de modo que a sua fórmula, um tanto espartana, era: sem repressão, nada de civilização. Mas, para Foucault, a nossa civilização, longe de reprimir a sexualidade como meio de permitir a vida civilizada, produz sexualidade. A sexualidade é inventada em formas cada vez mais diversificadas. Não é preciso ver o samba da garrafa para se entender isso. A primeira coisa que me veio à mente ao considerar essa ideia foi a tese da dessublimação repressiva proposta por Herbert Marcuse. Segundo esse filósofo, a civilização tecnológica do capitalismo avançado possui mecanismos pelos quais produz o que ele chama de mais repressão, que é uma repressão que ele considera desnecessária, posto que é alienadora e limitadora das potencialidades espirituais do ser humano, mesmo quando as condições econômicas para sua emancipação se encontram já presentes. Mas é claro que o homem não quer se emancipar assim à torta e direito, não quer se transformar no intelectual, coisa assim. Freud já sabia disso. Essa mais repressão se produz principalmente através do mecanismo de dessublimação repressiva, que consiste na liberação de formas insublimadas de erotismo combinadas com um simultâneo controle repressivo de suas formas mais sublimadas.
potencialmente perigosas para o funcionamento da sociedade tecnológica. Essa dessublimação institucionalizada age, por exemplo, estimulando o sexo em motéis e, ao mesmo tempo, ridicularizando a paixão romântica maximamente exemplificada em clássicos como Anna Karenina e Madame Bovary. A realidade tecnológica, escreveu Marcuse, limita o alcance da sublimação ao diminuir a energia erótica, intensificando a energia sexual. Como isso fica teoricamente? Explicada a produção da sexualidade constatada por Foucault sem que a equação freudiana, fazendo civilização implicar em repressão, precise ser minimamente rejeitada. Há uma terceira sugestão de Foucault que gostaria de comentar brevemente. Trata-se de sua interpretação e defesa de Nietzsche como um filósofo que vê, na verdade, uma mera invenção do poder. Acho esse um dos pontos mais fracos e contraditórios do pensamento de Nietzsche, um filósofo que, por sinal, tinha uma saudável aversão aos artifícios retórico-confusivos típicos da filosofia continental. Segundo essa tese, a verdade é uma invenção e servir de instrumento para aquisição e preservação de poder é aquilo que ela faz. Essa tese é, como as já discutidas, uma exageração ideológica a partir de um fato sociocultural que pede um exame isento, no caso, a questão da produção ideológica de pseudo-verdades, mas ideológica. E nós precisamos disso, porque nos falta ciência para tanto. Uma exageração como essa é uma reação compreensível à defesa do exagero oposto, a crença ingênua naquilo que autoridades declaram verdadeiro. Assim como o anti-humanismo de Foucault é uma reação compreensível ao humanismo sartriano, por isso mesmo, se tratando de uma ideologia passageira destinada a perder sua eficácia com a perda da eficácia daquilo que se lhe opõe. Se levada a sério, no entanto, a tese de que a verdade é mero instrumento do poder é perigosa, pois ao privar as pessoas de um conceito diretivo tão central, arrisca produzir efeitos devastadores em sua formação intelectual. Uma formação intelectual distorsiva, doentia, une maladie. Nós B10 às vezes sabemos um pouco línguas estrangeiras. Nós não somos tão ignorantes assim, afinal de contas. Com essas considerações, não quero avaliar Foucault como pensador, mas como filósofo. Ele parece-me ter sido um historiador da cultura original e iconoclasta, com ricas e penetrantes constatações empíricas. Mas como filósofo ele foi um teórico menor, cujas sugestões mais ambiciosas são geralmente equívocas, quando não constrangedoramente falsas. E aqui termina a primeira parte.